Olá, igreja, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um momento de estudo em preparação para a nossa escola bíblica de discipulado no domingo às 10h15 da manhã. Hoje nós vamos falar a respeito do tema As prioridades da aliança no lar. Nós vamos continuar estudando esse tema a respeito da família. No domingo passado nós vimos a respeito de como no reino de Deus os relacionamentos são restaurados para que possa haver equilíbrio na família. Hoje nós vamos ver como a família no reino de Deus deve organizar as suas prioridades para que ela possa servir ao Senhor, para que ela possa testemunhar da glória e da graça de Cristo para as pessoas à sua volta. Qual é o nosso objetivo, o nosso propósito com essa lição? Nós queremos aprender e saber que conhecer a Deus é muito mais importante do que ter sucesso na vida. Nós queremos estabelecer esse novo padrão para as nossas famílias. Portanto, qual que é o foco dessa lição? O foco dessa lição é que as prioridades de uma família sob aliança com Deus demonstram que conhecer a Deus é muito mais importante do que ter sucesso na vida. Então nós vamos falar sobre as nossas prioridades familiares. E nós vamos tentar praticar isso nas nossas vidas, entendendo o princípio de que famílias que vivem no reino de Deus sob aliança organizam as suas expectativas e as suas rotinas para que elas possam primariamente ajudar uns aos outros a conhecer melhor a Deus por suas palavras e atitudes, enquanto vivem a vida cotidiana do lar. E eu queria começar trazendo à nossa memória uma questão que no nosso país ela é muito emblemática. Quando nós falamos sobre o sonho da família, o que é que vem na sua mente? Quando nós falamos a respeito de seguir o sonho, de buscar o seu sonho, pelo trecho aqui de um anúncio de uma peça publicitária, talvez você consiga perceber aí no cantinho o desenho de um imóvel. Isso é um panfleto a respeito da venda de apartamentos. E sem dúvida alguma, quando nós falamos do sonho do brasileiro, na grande maioria das pessoas o que vem na mente é o sonho da casa própria. Mas não é só a casa própria que é um sonho da sociedade brasileira. Nós podemos olhar e nos perguntar o que é que os pais da nossa sociedade costumam desejar para os seus filhos. De uma forma geral, os pais costumam desejar uma boa educação, um bom emprego, um bom casamento, né? Muitos pais desejam que seus filhos lhe dêem muitos netos, uma vida estável, né? E o que é que as nossas famílias costumam desejar nos nossos dias? O que é que as famílias costumam desejar para si mesmas? Quando nós tentamos responder essa pergunta, nós percebemos que muitas vezes o que as nossas famílias desejam é mais conforto, é talvez uma televisão maior, é ter mais tempo, é poder ter mais coisas. Se nós dermos respostas honestas para essa pergunta, o que é que nós esperamos dos nossos lares? Talvez nós venhamos a perceber que muitas vezes os planos de vida que nós temos para as nossas famílias não se diferenciam muito de lares que não estão em aliança com Deus. Talvez nós possamos até mesmo perceber que a esperança e a expectativa das nossas famílias para sermos felizes está reduzida a questões materiais. Nós temos aqui algo que se chama a pirâmide de Maslow. É uma tentativa de organizar quais seriam as prioridades, as necessidades prioritárias do ser humano, aquilo que o ser humano costuma buscar em primeiro lugar. Ele coloca na base da pirâmide as necessidades fisiológicas, como comida, água, abrigo, proteção, depois a segurança, né? Segurança da família, do corpo, da propriedade, depois as necessidades sociais, amor, amizade, família, depois o reconhecimento, o status e, finalmente, as realizações pessoais, como criatividade, talento, desenvolvimento pessoal, aquilo que nós fazemos por hobby, por lazer. Quando nós olhamos para essa pirâmide, então, nós percebemos que a visão que o mundo tem a respeito de qual é a necessidade do ser humano e como nós devemos construir as nossas expectativas, elas se baseiam primariamente naquelas necessidades fisiológicas e elas vão seguindo em direção a coisas que, embora sejam menos concretas, ainda assim são profundamente materiais. E a pergunta que eu faço é,
Será que a nossa vida é só isso mesmo? Será que o nosso viver é só buscar preencher essa pirâmide, subir na pirâmide? O que é que uma família que está na aliança com Deus descobriu a respeito da vida? Qual é o grande segredo das expectativas e das esperanças de uma família que conhece a Deus? Quando nós olhamos para um iceberg, que é aqueles grandes blocos de gelo flutuando no mar, o que nós conseguimos enxergar é só essa parte de cima aí do iceberg. É como você colocar um gelo num copo e se você observar, você vai ver que uma parte pequena do gelo fica na superfície e uma parte maior do gelo afundada na água. Quando nós olhamos para um iceberg, é exatamente isso que acontece. Na parte de cima nós temos uma região visível, mas embaixo da água nós temos algo muito maior, sustentando e equilibrando aquele grande bloco de gelo. É assim também com a nossa vida, com as nossas necessidades, com as nossas esperanças. O que a família da aliança descobriu é que, mesmo que acima da superfície exista aquela pirâmide de necessidades, abaixo da superfície existe algo muito mais sólido, muito maior e muito mais profundo que traz estabilidade e alegria para os nossos lares, que é o reino de Deus, que é a vida na presença de Deus. Quando nós olhamos para o nosso catecismo maior, ou seja, quando nós olhamos para aquele documento que a nossa igreja adota como um padrão confessional, um padrão de fé, e nós olhamos para a sua primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? A resposta nos mostra exatamente esse grande bloco de gelo embaixo da superfície. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Foi isso que a família da aliança descobriu. Ela descobriu que por baixo dessas necessidades materiais existe o reino de Deus. E existe ali uma realidade muito mais profunda, de que nós somos criados por Deus para glorificá-lo. Ou seja, nós temos um objetivo na vida e que mais do que isso, nós somos criados por Deus para termos prazer e alegria nele. Ou seja, aprendermos a nos alegrar em Deus, nas coisas de Deus. E como que nós glorificamos a Deus? Pergunta 91 do nosso catecismo, qual é o dever que Deus requer do homem? Responde o como. O dever de que Deus requer do homem é obediência à sua vontade revelada. Ou seja, nós glorificamos a Deus quando nós estudamos, conhecemos a palavra de Deus e então nós a colocamos em prática nas nossas vidas. E aí que entra a grande questão que nós vamos estudar nesse final de semana. Pensa bem, qual que é a definição que o seu lar tem de sucesso? Especialmente considerando o fim principal do homem e a maneira pela qual nós glorificamos a Deus. O que é que significa sucesso para a sua família? Qual é a imagem que vocês têm de uma família de sucesso? É uma carreira profissional? É uma família bem-sucedida nos negócios? É uma frequência regular na igreja? Ou será que o nosso conceito de família de sucesso é uma família que conhece a Deus com profundidade, que dá bom testemunho para os seus vizinhos, que é generosa, que é uma família evangelizadora, uma família que sustenta, que apoia missões? Qual que é o conceito que a sua família tem de sucesso? Se vocês perguntarem para os seus filhos o que é que eles esperam na vida, se vocês, filhos, perguntarem para os seus pais o que eles esperam de vocês, qual será a definição que a sua família terá de sucesso? Nós não estamos dizendo aqui que é errado buscar o estudo, o trabalho, a casa própria, nada disso. Todas essas coisas são coisas que nós podemos buscar nas nossas vidas. São coisas que nós podemos desejar, que nós podemos construir. A grande questão aqui é de não transformarmos essas coisas na prioridade dos nossos lares e não deixarmos com que essas buscas se tornem idolatria nas nossas vidas. Idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador. Idolatria é quando a nossa esperança e a nossa felicidade e a nossa relevância e a nossa segurança estão em outras coisas, nas coisas criadas e não no Deus Criador. Idolatria é tratar qualquer coisa como sendo mais importante do que Jesus Cristo em nossa vida.
para a nossa felicidade, para a nossa segurança, para a nossa esperança e para a nossa autoestima. É por isso que a pergunta a respeito de qual é a definição de sucesso da sua família talvez possa demonstrar se você não está transformando em idolatria aquilo que seriam questões que Deus nos dá para agraciarmos as nossas vidas. Se a sua vida, a vida da sua família é vivida como naquele iceberg acima da superfície, talvez você esteja caminhando para a idolatria. Mas quando a vida da sua família é vivida com base no reino de Deus, aprofundando o relacionamento com Deus, então as coisas que nós adquirimos acima da superfície não são questões de idolatria. Quais são as prioridades que nós temos nas nossas vidas? Quando Jesus fala com seus discípulos a respeito dos padrões do reino de Deus, ele é enfático ao afirmar que as nossas prioridades deveriam ser aquelas do reino de Deus. Porque todas as demais coisas necessárias à vida seriam providas por Deus de maneira ordinária e diariamente. Ou seja, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse é o padrão do reino de Deus. Em Mateus, no capítulo 13, dos versos 44 a 46, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. E então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. A ideia, portanto, não é de transformarmos o nosso lar em uma prisão, mas é de, pelo contrário, reconhecer que se estamos debaixo da aliança de Deus, então nós encontramos um tesouro muito mais precioso do que as coisas que o mundo pode oferecer. E então, o grande desejo do nosso lar, da nossa família, é de vivermos para Cristo, porque nós encontramos esse grande tesouro. Como Paulo disse lá em Filipenses, ele entendeu que todas as outras coisas eram refúgio, porque ele encontrou Cristo Jesus, que é a coisa mais preciosa da sua vida. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde o ladrão escava e rouba. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que Jesus quer que nós entendamos é que nós devemos ter como tesouro mais precioso das nossas vidas e, portanto, a prioridade maior dos nossos lares e das nossas famílias, o reino dos céus. Aquilo que nós fazemos para a eternidade, o galardão que nós adquirimos pela prática das boas obras. Ele quer que nós sejamos capazes de olhar para a eternidade, para que nós possamos colocar os nossos corações no Deus eterno e não nas coisas dessa terra e nos tornarmos idólatras. E o que é que a família tem a ver com isso tudo? Nesse domingo, nós vamos estudar a passagem de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9. Nós vamos entender que essa passagem, ela faz a relação entre a família, o papel da família, a prioridade da família e uma vida centrada na aliança. E uma vida na qual nós acumulamos tesouros nos céus. Essa passagem vai nos ensinar qual é a relação da família e a importância da família estruturar as suas prioridades para que os nossos corações não se tornem corações idólatras. Nós vamos nos preparar para a nossa aula de domingo fazendo algumas leituras durante esse período antes da aula. Eu queria te convidar a ler, em primeiro lugar, Deuteronômio 5, 22 até o versículo 23. Eu quero que você veja qual é o contexto da revelação da aliança de Deus. Que você veja que Deus entrega a sua aliança aos pés do Monte Sinai para o seu povo, quando tira o povo do Egito e leva em direção à Terra Prometida, e que ali Deus estabelece com o seu povo as regras da aliança. E que é nesse contexto que o texto que nós vamos estudar no domingo está inserido. No contexto de um povo que precisa se tornar um povo que adore a Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas. É nesse contexto, antes de haver templo, antes de haver profetas, antes de haver escribas, que o ambiente familiar,
se torna um local propício para se ensinar e preservar a aliança de Deus com o seu povo. Você também vai ler Deuteronômio 6, de 1 a 3. Nessa passagem, você vai perceber que cada lar é responsável por cultivar entre os seus membros a lei de Deus e, mais do que isso, ensinar às gerações futuras esses preceitos. Você vai ler também Deuteronômio 6, de 10 a 15. E você vai ver como é no ambiente doméstico que as prioridades da aliança preservam os corações da idolatria. Você vai perceber a importância de ter uma família centrada no Evangelho para que nós possamos ter uma igreja centrada no Evangelho. A importância dos lares para que os nossos corações não se entreguem para a idolatria. Finalmente, você vai ler também no Novo Testamento, 2 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 5 e capítulo 3, versículos 14 e 15, e também vai ler Atos, capítulo 5, versículo 42. Porque nós nos acostumamos, nos nossos dias, com a ideia de irmos à igreja para aprender a palavra de Deus. Um modelo no qual o ensino e a preservação da aliança está muito ligado ao templo, ao prédio, à figura do pastor. Mas eu queria que você lesse esses textos do Novo Testamento para que você perceba que no início da igreja, a família tinha uma grande importância na preservação da aliança, no ensino, e que você possa estudar esses textos, percebendo como a família é fundamental para o avanço do Evangelho, para o avanço da palavra de Deus no contexto da igreja. Domingo, às 10h15 da manhã, nós vamos nos reunir aqui na igreja, adultos, jovens e adolescentes, e então nós vamos mergulhar na palavra de Deus. Nós vamos estudar com profundidade o trecho da palavra de Deus lá em Deuteronômio de 4 a 10. Nós vamos observar esse texto, nós vamos interpretar esse texto, ou seja, buscar entender o que esse texto quis dizer, utilizando o contexto do texto. Depois nós vamos olhar como esse texto confronta a nossa sociedade, como ele confronta os nossos corações e, finalmente, nós vamos buscar entender de que maneira Jesus Cristo nos aponta o caminho para que a realidade do texto que nós estudarmos se torne realidade na vida das nossas famílias. Domingo de manhã, nós queremos convidar vocês para estarem aqui na igreja para que nós possamos falar a respeito das prioridades da aliança no lar, para que nós possamos entender como é importante um lar estruturar as suas prioridades em torno da aliança, para que os nossos corações não se tornem corações idólatras. Deus te abençoe, nós nos vemos no domingo.